Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções, vamos falar especificamente sobre qual é a definição de função. Na aula passada a gente discutiu um pouco sobre a ideia de função, que é a relação entre grandezas diferentes, como que uma grandeza se comporta quando eu vario a outra. Agora aqui hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a definição mais formal, mais matemática, e depois entender como que essas duas coisas, a definição e a ideia de função, como que elas se relacionam na hora da gente fazer os exercícios e as coisas além. Bom, já vamos começar logo aqui com a definição, logo de cara, que é: dados dois conjuntos não vazios, lembra lá da aula de conjuntos, dois conjuntos não vazios A e B, uma correspondência F que associa os elementos de A com os elementos de B. Dizemos que F é uma função de A em B quando cada elemento X pertencente a A está associado por F a um único elemento Y pertencente a B. Tá, vamos tentar interpretar o que está acontecendo, o que significa toda essa história aqui dessa definição. Então, basicamente, eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, conjuntos não vazios, tem coisa lá dentro, e eu vou relacionar para cada elemento aqui desse conjunto, eu vou estar dando essa relação aqui para algum outro elemento do conjunto B. E se essa relação F, eu estou chamando essa relação de F, se essa relação F é tal que cada elemento de A está associado por F a um único elemento de B, então a gente vai falar que isso é uma função. Vamos tentar, lembra que quando a gente está meio difícil de entender o que a gente faz, a gente desenha. Vamos tentar desenhar isso aqui, entender o que está acontecendo, por meio de diagramas de Venn. Então eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho o conjunto B, e eu tenho aqui os elementos do conjunto A. E elementos do conjunto B. Aí o que vai acontecer? Eu vou tentar de alguma maneira relacionar os elementos de A com B. Essa relação eu vou chamar de F. Será que eu consigo fazer uma seta bonitinha? Mais ou menos. Essa relação eu vou chamar de F. E eu vou fazer essa relação, representar ela mesmo por setas. Então, tipo, se esse elemento aqui vai se relacionar com aquele, eu vou desenhar uma seta de um para o outro. E aí, o que a gente está falando aqui? Quando cada elemento de A está associado por F a um único elemento de B, a gente vai falar que isso é função. Ou seja, quando todo mundo aqui de A sair de algum lugar, sair daqui e chegar em algum lugar lá em B, cada um chega em um único lugar, a gente vai falar que isso aqui é uma função. Então, o que está acontecendo aqui nesse diagrama? Eu estou pegando cada elemento de A e estou falando, ó, a nossa função F ela vai relacionar esse elemento com esse elemento de B. Então, você pega, ó, o ponto 1 aqui de A vai se relacionar com o ponto 3 aqui do B, esse ponto 2 com o ponto 4, o ponto 3 com o ponto aqui. Então, eu estou falando, ó, você se relaciona com esse, você com esse, você com esse. Se eu faço isso para todos os elementos de A e para cada um eu vou relacionar ele com apenas um, eu não posso chegar e falar, ó, você é um elemento de A, você vai se relacionar com esse aqui e com o outro. Não, eu tenho que relacionar cada elemento de A com um único elemento de B. Quando isso acontece, a gente vai falar que isso é uma função. Tá abstrato ainda? Então vamos melhorar aqui, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor o que é função e o que não é função, porque às vezes a gente consegue colocar ali uma relação entre elementos de dois conjuntos, mas não vai ser uma função. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto de três números aqui, o 1, o 2, o 3, e aqui do lado eu coloco o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Aí se eu falar o seguinte, o elemento 1 eu vou relacionar com o 2, o elemento 2 eu vou relacionar com o 4, o elemento 3 eu vou relacionar com o 6. Isso é uma função. Por que isso é uma função? Porque todos os elementos que estão aqui no conjunto A, eles estão relacionados a algum elemento no conjunto B. E esse elemento, para cada elemento de A, o elemento que está em B relacionado com ele é único. Então isso aqui é uma função.
Agora, e se eu tivesse uma situação desse tipo aqui? Eu tenho lá o conjunto A, eu tenho o conjunto B, aqui no A eu tenho o 1, o 3 e o 7. Aqui no B eu tenho o 4, o 8, o 9, 16. E eu tenho o seguinte, o elemento 1 ele está relacionado ao 4 e ele está relacionado ao 8. O elemento 3 está relacionado ao 16 e o elemento 7 está relacionado ao 9. Isso não é uma função. Por quê? Porque o 1 está se relacionando com dois elementos diferentes. Então isso aqui em cima, era uma função, é função. Esse aqui não é função. Não é função. Por quê? Porque 1 se relaciona com 4 e 8. Então, não existe um único elemento com quem 1 se relaciona. Mas poderia acontecer o seguinte. Poderia ter lá os nossos dois conjuntos. Aqui de novo, eu coloco aqui o 1, o 2, o 3. Aqui eu coloco o 4 e o 5 e falo o seguinte. O 1 vai chegar aqui no 4, o 2 vai chegar aqui no 5 e o 3 também vai chegar aqui no 5. Perceba, dois números diferentes saem aqui do conjunto A e chegam lá no conjunto B, em um mesmo elemento. Então aqui o elemento 5 tem dois caras de A chegando aqui em 5. Mas isso tudo bem, porque o 2 só está chegando no 5, ele não está chegando no 5 e no 4. Então existe um único elemento que parte do 2. E também existe um único elemento que parte ali do 3. O problema seria se o 2 chegasse em mais de um elemento. Agora esse elemento aqui ele pode vir de mais de um elemento de A. Então ó, isso aqui é a função. Porque perceba, a nossa condição é que se saiu de um elemento pode chegar em apenas um. Mas não existe uma condição pedindo que cada um que chega só chega de um lugar diferente. Que cada um elemento aqui do ponto de chegada só vem de um único lugar. Pode vir de mais lugares, podem vir de mais elementos chegando nesse mesmo ponto. O problema é sair de um ponto e chegar em mais de dois lugares. Porque se a gente pensar lá, função, o que é uma função? Imagina que você vai lá, você vai comprar alguma coisa no mercado. E aí, para cada elemento que você vai comprar, para cada produto que você vai comprar, você precisa de uma função que vai relacionar o preço desse produto, o quanto que você vai pagar. Então, se você vai lá comprar um pacote de arroz, vai ter alguma relação, alguma coisa que vai falar para você, ó, um pacote de arroz você vai pagar tantos reais. Agora, o que não poderia acontecer é para o mesmo item você ter dois preços diferentes. Então, um pacote de arroz você vai pagar 10 reais e você vai pagar 15 reais. Você não pode ter esses dois preços, você precisa ter um preço só. Senão, não funciona. As coisas não vão funcionar se você tiver ali duas possibilidades de preço para pagar. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer que o preço do arroz e o preço do feijão sejam o mesmo. Você pode estar lá, o arroz eu vou pagar 10 reais, o feijão eu também vou pagar 10 reais. Isso funciona, porque não tem problema nenhum o preço dos dois ser o mesmo. O problema é realmente se você tiver mais de um preço para o mesmo produto. Então, por isso que a definição limita os pontos de chegada para um dado ponto de partida, mas não limita os pontos de partida para um dado ponto de chegada. Agora, nesses exemplos, também a gente poderia ter uma coisa desse tipo aqui. Dois conjuntos. Aqui no conjunto A, eu tenho lá os pontos dele, 2, 3. E no conjunto B eu tenho lá os pontos dele, 4, 5. Aí eu tenho o seguinte, o 2 se relaciona com o 4 e o 3 com o 5. E o 1 não se relaciona com ninguém. Mas isso aqui então não é função. Porque de novo, pensando no exemplo do mercado, se você vai lá no mercado, tem lá o pacote de arroz, mas esse pacote de arroz não tem um preço. Ele não está relacionado com nenhum preço. Então, isso não funciona, você não vai conseguir comprar, porque esqueceram de colocar lá o preço do arroz, você não vai saber quanto pagar. Então, não é função, pois 1 não está relacionado com nenhum elemento de B.
aqui é o A, aqui é o B. Então, todo elemento de A precisa ter uma seta saindo dele, precisa estar relacionado com algum outro elemento de B. Mas o contrário não precisa ser verdade. Se a gente pensar aqui nesse exemplo aqui anterior, existiam pessoas aqui no B que que nenhum ponto de A chegava neles. É a mesma coisa do mercado se a gente pensar. Existem vários preços possíveis para os produtos. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 reais. Mas não necessariamente você vai encontrar um produto que custe um preço específico. Então você pode ser que dentro do mercado não tenha nenhum produto que custe R$37. Mas tudo bem. O que não pode ter é você ter um produto ali e não ter um preço definido para esse produto. Então aqui pode ter pontos aqui na chegada que não tem ninguém chegando neles, mas não pode ter nenhum ponto aqui da partida sem que tenha uma seta saindo desse ponto. Tá? Então toda essa história aqui, desses diagramas aqui, é mais ou menos a nossa interpretação dessa definição do que é função. Dois conjuntos não vazios, A e B. Uma correspondência entre os conjuntos, que vai levar todo elemento de A vai ser levado por essa correspondência a um único elemento de B. Isso que a gente acabou de interpretar aqui com esses diagramas todos. Aí na vida a gente vai geralmente encontrar funções representadas da seguinte forma, né? Representando funções. Naquele exemplo lá, né? Função f que associa elementos de A com os elementos de B. A representação que a gente costuma utilizar é a seguinte: f, o nome da nossa função, de A em B. Então, né, se a gente tem essa situação que a f é uma relação dos elementos de A com os elementos de B, a gente costuma representar dessa forma aqui: f de A em B, uma função de A em B. E a gente também costuma relacionar dessa forma aqui, ó, y igual a f de x. Isso aqui representa a imagem de x pela função f. Como assim a imagem de x? Representa justamente isso aqui. Se o x está partindo aqui do A, o y igual a f de x é justamente a imagem de x, é justamente o ponto em que essa função está levando o x, o ponto ao qual essa função está relacionando o nosso elemento x. Então, geralmente a gente usa essas notações aqui quando a gente vai se referir aqui no contexto de funções. Certo? Então essa foi a nossa definição de função. Se ela ainda está abstrata, então venha assistir as próximas aulas, que aí conforme a gente for trabalhando com exemplos, conforme a gente for utilizando funções assim, que a gente sabe como que elas funcionam, qual que é a relação que elas vão dando ali entre essas grandezas que estão se envolvendo ali, vai ficando mais claro o que é esse conceito de função e a gente vai conseguir aplicar, enxergar essa definição de função de uma maneira mais clara ali na hora de aplicar ali em situações mais específicas, em exemplos mais específicos. Lembrando que, como sempre, aqui na descrição eu deixo tanto as notas de aula que eu vou escrevendo aqui com vocês, quanto também a indicação do material que eu utilizo para ir montando essas aulas, para ir seguindo aqui fazendo essas aulas para você. Então é isso, na próxima aula encontro vocês para a gente continuar conversando um pouco mais sobre alguns conceitos relacionados aqui à definição de função. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.